E aí, Roberto? Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Tá tudo beleza? Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. Você tá feliz? Só É, o que a gente, sexta-feira, né? é, sexta-feira já traz um pouco mais de satisfação, né? Apesar que nesses tempos a sexta-feira está se confundindo com os outros dias, né? É verdade, é verdade. A gente não tá sabendo mais o que que é final de semana, o que que é dia de semana. Exatamente. Então, Roberto, vamos iniciar aqui, né? A gente está fechando essa semana, né, com uma entrevista maravilhosa. Que bom que você ficou para sexta-feira para a gente fechar com esse tema tão gostoso, né, é discutir filosoficamente o que é a felicidade, né? E esse Certo. projeto, o projeto Saber, ele tem esse intuito mesmo, de trazer saberes das áreas, né, de conhecimento, filosofia, advocacia e também trazer experiências de vida, né? Semana que vem a gente vai ter entrevistas interessantes também de pessoas trazendo temas peculiares, né, para a sociedade. Então é bem interessante essa troca, né? E está conseguindo me ouvir, Roberto? Parece que você travou aqui para mim. Vocês estão ouvindo, gente? O pessoal na live? Eu acho que travou aqui, só um minutinho. Eu acho que travou. Peraí, deixa eu chamar ele de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Oi, Léo, Ei, parece que Roberto. travou. Deu uma travadinha, te chamei de volta aqui. Vamos ver se Então, melhora. hoje o tema vai ser sobre a felicidade, né? A gente vai falar sobre a felicidade. E eu trouxe aqui o professor Roberto Varela, professor de filosofia, para a gente poder conversar um pouco, ter um bate-papo agradável sobre esse assunto. Então, eu pedi agora para você se apresentar e fazer uma breve introdução sobre o assunto. A palavra é Sim, sua, Roberto. tá joia, obrigado. Nada. Então, como você bem apresentou, né? Eu sou da área de filosofia, eu estudo filosofia, eu já dou aula, já leciono, tem mais ou menos uns 12 anos, né? Trabalho com a educação básica, principalmente com o ensino médio, né? Também participo como professor do Instituto Cultural Santo Antônio, que é um instituto cultural que existe aqui em Volta Redonda, que também fornece aulas gratuitas de filosofia, teologia, latim, música, né? E também, de certa forma, a gente estuda filosofia como uma vocação mesmo, né? Então, além da parte profissional que me puxa pela filosofia, também tem a parte vocacional, que é a principal. Então, eu me considero, obviamente, um estudante de filosofia ainda, né? O tema vem a calhar, né? Porque nós estamos passando por um momento difícil, né? E esse momento, ele nos obriga a pensar sobre questões que, de repente, no nosso dia a dia a gente não pensa, né? Por exemplo, pensar sobre a nossa vida interior. A gente está tendo mais tempo para pensar naquilo que nós somos, né? Na questão do autoconhecimento. Também é um momento propício, que está nos obrigando a pensar também questões relativas à própria morte, à própria finitude do corpo, né? As pessoas estão assustadas, né? Amedrontadas com a proximidade da morte, né? Como se antes a morte não existisse, né? Então, as pessoas estão Verdade. assustadas mesmo, para não dizer apavoradas, em relação à proximidade da morte. E, por incrível que isso possa parecer, tanto a vida interior quanto a morte se relacionam com o tema de hoje, que é a felicidade, né? A felicidade, como já o próprio título diz, a felicidade ela faz parte apenas da natureza humana. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não entendem isso. A felicidade ela faz parte de uma vocação puramente humana, né? A felicidade ela não está presente na maneira de viver de outros seres vivos, mas apenas do ser humano. Então eu creio que o assunto ele é pertinente demais para esse momento, porque é o momento das pessoas reordenarem as suas próprias vidas em direção a isso que nós chamamos de felicidade. Então, espero que nessa live a gente consiga, né,
explicar direitinho o que é felicidade segundo os grandes filósofos, né, segundo a tradição filosófica, relacionar a felicidade com a conduta humana, né, o que eu devo fazer para ser feliz, né, e também tentar entender aspectos próprios mesmo do nosso cotidiano. Né? Por que, de repente, eu me sinto insatisfeito sempre? Por que eu me aprofundo numa infelicidade que não sai de mim? Né? Por que eu tento a satisfação com algumas coisas e nunca consigo achar essa tal felicidade? Né? Então, trazer essas questões à luz e tentar aí explicar da melhor maneira possível. Né? Tomara que nós consigamos. Vamos conseguir sim, se Deus quiser. Ô, Roberto, então, para a gente começar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente ao nosso tema e que a gente possa abrir também já, né, trazendo à tona essa questão. Uhum. A felicidade, ela é um sentimento atingível, né? Ou ela pertence ao campo das ideias inalcançáveis? Porque às vezes a felicidade ela parece um pouco utópica, né? Principalmente na sociedade hoje, uma sociedade altamente consumista que a gente vive hoje. Então eu queria saber se essa felicidade ela realmente existe numa concretude ou é um ideal a ser sonhado, por exemplo. Excelente pergunta. Né? Eu vou tentar respondê-la de maneira objetiva num primeiro momento e depois explicar por que eu respondi dessa maneira. Sim. Então é uma resposta bem direta. A felicidade é possível. A felicidade é possível. Não é uma utopia. Por um motivo muito simples. A felicidade é a satisfação plena da conduta humana. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: só dá para você se tornar mais humano sendo feliz. Então não tem escapatória. Se a felicidade é a finalidade da natureza humana, então ela é realizável. Porque se ela não fosse realizável, nenhum ser humano se tornaria cada vez mais humano. Sim. Percebe? Agora, por que a sua pergunta é genial, é muito boa? Por um motivo muito simples. Você citou aí o momento que nós vivemos, né? Nós conseguimos observar à nossa volta uma sociedade que, através de décadas, rebaixando a nossa cultura, chegamos a um momento onde tudo se resolve no plano material. Então, é uma sociedade profundamente materialista, como você bem disse. Aí é óbvio, se eu procuro minha felicidade nos bens materiais e não encontro, passa-se a impressão que a felicidade é algo utópico. Percebe a questão? Então, para tentar responder assim da maneira mais adequada possível, a felicidade parece uma utopia quando nós a procuramos no lugar errado. Quando nós a procuramos não pelas nossas características humanas, mas por outras características que nos afastam da humanidade, que nos afastam da nossa maior perfeição humana. Né? Agora, para a gente tentar explicar isso de maneira mais detalhada, é necessário a gente recorrer um pouco à filosofia. Tá? Eu vou tentar explicar aqui da maneira mais clara possível. O que acontece? Nós, seres humanos, a primeira categorização que nós recebemos é que nós somos seres vivos. Né? Nós participamos de um conjunto de seres que são seres vivos. Sim. E o que caracteriza um ser vivo? Caracteriza um ser vivo um ser que tem vida. Em outras palavras, um ser que se movimenta por si mesmo. Percebe? Por exemplo, as plantas têm vida. Por quê? Elas realizam um movimento interno de recolher nutrientes, de absorver luz solar, de absorver umidade. Os animais têm vida, eles se locomovem. E o ser humano também tem vida, obviamente. Só que olha que coisa impressionante. Se nós caracterizamos a vida em relação ao movimento, ou seja, o ser que se movimenta por si mesmo é aquele que tem vida, então podemos concluir que os seres vivos são seres animados. Né? São seres que se animam por si mesmos. Só que olha que impressionante, a palavra animado vem do termo grego ânima, que é traduzido para o português como alma. Então olha que impressionante, os seres vivos são seres que têm corpos movidos por uma alma. Então a gente tem que partir do pressuposto que a alma não é um papo de religião, não é uma conversa somente da religião. A alma faz parte da realidade dos seres vivos. Por quê? Porque todos os seres vivos, ao realizarem movimento, têm como causa principal de movimento a própria alma. Só que tem um detalhe nessa história. Quando nós observamos os seres vivos, ou seja, os seres que têm alma, nós percebemos também que há uma hierarquia entre eles.
qualquer pessoa com a sua inteligência percebe, por exemplo, que uma pedra que não tem vida é menos complexo do que uma planta, que já tem vida. E quando eu vou para os seres vivos, a hierarquia continua. Ó. Quando eu observo uma árvore e comparo uma árvore, sei lá, com um cachorro, você fala assim, caramba, o cachorro aqui parece ter uma dignidade maior do que a árvore. Parece que o cachorro tem uma complexidade maior do que a árvore. Parece que a alma do cachorro alcança coisas que a alma da árvore não alcança. E quando nós comparamos um cão com um ser humano, a hierarquia se faz presente novamente. Fica claro e notório que existem características na alma humana que não existem essas características na alma animal, por exemplo. Então, quando nós olhamos para o mundo, a gente tem que ter a percepção de que todas as coisas que compõem o mundo estão estruturadas em uma hierarquia. Né? Uma hierarquia em qual critério que eu estou usando para estabelecer essa hierarquia? O critério de alcance da própria alma. Da alma menos complexa, dos vegetais, a alma mais complexa que a alma humana. O que isso tudo tem a ver com o assunto de hoje? Olha que coisa impressionante. Quando você pega a dignidade humana, ou seja, a complexidade da alma humana, e tenta comparar com a dignidade das outras almas, você já percebe essa hierarquia muito bem estruturada. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. O exemplo do verbo, da conversa. Uma pessoa conversando com uma pedra, sejamos honestos, é bem esquisito. Parece que quando uma pessoa fala para uma pedra, não tem ressonância. Você não tem uma resposta. Se você vê alguém conversando com uma pedra, possivelmente você vai chamar a pessoa de louca. Por quê? Sim. Porque a pedra não tem nem um mínimo de vida. Quando eu subo um degrau e percebo uma pessoa conversando com as plantas, com as flores, é esquisito, mas já é bem menos esquisito. Há algo ali nos vegetais que traz uma complexidade maior do que os minerais. E quando eu vejo uma pessoa conversando com um cachorro, é muito menos estranho. Já é até dentro da normalidade. Parece que o cachorro responde os nossos comandos de voz. Agora, o nosso verbo atinge a sua perfeição quando nós conversamos com quem? Com seres humanos, como estamos fazendo agora. Então, se você pegar qualquer exemplo da dignidade humana e trazer para dentro da hierarquia, você vai confirmar que o ser humano ele está no topo dessa hierarquia, porque ele tem uma alma mais complexa. Então, o que acontece? Pode falar. Só para trazer um gancho no que você está falando, que eu acho que você vai entrar, né, nessa seara, a segunda pergunta que eu separei aqui para você tem muito a ver com a questão da alma, né? O filósofo Sócrates, discípulo de Platão, disse: assim como a função do olho é ver e a do ouvido ouvir, a função da alma é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, ela obtém a felicidade. E aí, nesse prisma, né, eu iria te perguntar, para você complementar o que você estava falando da alma, que se a felicidade ela é um estado da alma, como você mesmo está colocando, né? Ela seria esse estado da alma virtuosa, seria isso? Perfeito. Porque o que acontece? Se a felicidade é algo a ser buscado apenas pelo ser humano, porque só pode ser alcançado por alguém que tem uma natureza humana, por alguém que tem uma dignidade de pessoa, portanto, a virtude, que é uma qualidade puramente humana, é o meio para se alcançar a felicidade. Mas antes da gente entrar na virtude, eu vou terminar o meu raciocínio e a gente volta no Sócrates. Sócrates tem toda a razão quando diz isso, obviamente. Sim. O que acontece? A nossa alma, então, a alma humana, que nos dá a vida humana, ela tem que ter obrigatoriamente características das almas dos seres anteriores a nós. Então ela tem, por exemplo, uma característica vegetal, que é a de manter funcionando os órgãos do nosso corpo. Então qual é a função da alma vegetal no ser humano? Manter a saúde do corpo. Nesse exato momento que eu estou conversando com você, o meu coração está batendo. Esse movimento é provocado por essa alma vegetal. Assim como os vegetais realizam movimentos para manter aquilo funcionando, o homem também tem essa característica. Só que além da alma vegetal, também temos a alma animal. E é aqui que eu quero destacar como característica do nosso papo de hoje. O que consiste a nossa alma animal? A nossa alma animal ela consiste em desejar coisas materiais para a nossa sobrevivência. Assim como qualquer outro animal faz. Por exemplo, estou com sede. Então, minha alma animal
movimento o meu corpo em direção à água. A água é o quê? Um bem material. Então, a minha parte animal, ela está sempre desejando os bens materiais. Caiu, retornou. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, o que acontece? A minha alma animal trabalha num desejo dos bens materiais. A minha alma animal sempre está ligada aos desejos dos bens materiais. Então, o que acontece? Toda vez que eu me satisfaço com um bem material, eu estou satisfazendo o meu lado animal, que é necessário para a saúde e para a manutenção da vida do meu corpo. Percebe? A questão é aquilo que vulgarmente nós chamamos de instinto. Só que tem um detalhe nessa história. Essa satisfação que eu consigo com a minha alma animal não é a felicidade ainda. É aqui que está o X da questão. A satisfação que eu consigo com os bens materiais é apenas uma satisfação momentânea. É apenas uma satisfação que tem prazo de validade. Visto que, se os bens materiais têm prazo de validade, a minha satisfação também vai ter. Então não é aí que está a felicidade. Porque a felicidade não é momentânea. A felicidade ela tem uma característica de plenitude. Então, por exemplo, tão logo estou com sede e bebo água e mato a minha sede, daqui a pouco eu estou com sede de novo. Estou insatisfeito novamente. Então, a nossa parte animal fica sempre nos puxando para os bens materiais. E não há nenhum... O problema se inicia quando eu começo a achar que são os bens materiais que vão me trazer a felicidade. Sendo que a satisfação dos bens materiais são sempre satisfações momentâneas. Que a gente pode chamar, por exemplo, de alegria, para não confundir com felicidade. Então, o que acontece? Se você viver uma vida medíocre, você vai viver uma vida menos humana e mais animal, sendo escravo desses bens materiais, sendo escravo dos próprios desejos pelos bens materiais. E a felicidade você não vai encontrar ali. Né? Eu vou dar um exemplo, só para a gente tentar entender o que eu estou falando. Né? Vou dar um exemplo. Você está morrendo de fome, aí de repente você compra uma pizza. Você abre a pizza e come uma fatia. Aí você comeu uma fatia, ó, te satisfez de algum modo. E ali o desejo animal continua. Outra fatia, você come. Cara, se você passar para a terceira fatia, você já percebe racionalmente pelo seu aspecto humano, se você passar pela terceira fatia, vai dar problema. Você vai comer além da conta. Mas o seu desejo animal, ele não para. Ele quer sempre se satisfazer com esses bens materiais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar um lado nosso que é humano. E o nosso lado humano, a nossa alma humana, é o intelecto. E é somente usando o intelecto para disciplinar os desejos animais é que eu começo a entender o que é felicidade. Então, no primeiro momento, é necessário te distinguir a satisfação momentânea da alegria com a satisfação plena da felicidade. A satisfação momentânea da alegria é apenas a satisfação do meu lado animal. A felicidade está na clave humana. É um outro tipo de satisfação. Percebe? Então, para pontuar bem, a felicidade não é satisfação pelos bens materiais. A felicidade, como está ligada ao nosso intelecto, à nossa inteligência, a felicidade é a satisfação pelos bens imateriais. Bens que nós não conseguimos perceber com os sentidos. Bens que não estão no mundo material. Bens que estão para além desse... E que bens são esses? Antes de explicá-los, vou dar apenas como exemplos. É a amizade, é o amor, é a sabedoria. Percebe? Tudo isso são bens imateriais que deveriam guiar a minha vida como humano. Se eu não tenho esses valores maiores, amor, amizade, sabedoria, verdade, se eu não tenho esses valores morais como sentida, eu vou estar perdido no mundo material, escravo dos meus desejos. Percebe a questão? Você está me ouvindo, Léo?
Tô te ouvindo. Deu uma picotada, mas voltou. Nesse sentido, então, Roberto, a gente pode Ô, Léo, dizer, Léo, vou te então, pedir desculpa, cara. sim, Eu vou sair e vou entrar de novo. Não estou conseguindo te escutar. tá, pode sair que eu te chamo aqui. Só um minutinho, pessoal, vou chamá-lo novamente. Vamos ver se agora melhora a conexão. Oi, Léo, uma pena, tá caindo a conexão, não sei por quê. Melhorou agora? Tá me Melhorou, ouvindo? tá claríssimo. Ah, maravilha. Eu ia te fazer uma pergunta, então, que é uma coisa que a gente sempre ouve, né? Do que você está falando, que está no plano imaterial, né? Essa questão da felicidade, mas a gente também não pode se furtar de que há necessidade, igual você falou, do nosso lado planta, né? Vamos botar assim, nosso lado planta, que ele necessita de matéria para subsistir, vamos colocar assim. E aí vem aquele velho brocardo, né? Que diz o seguinte, que o dinheiro não traz a felicidade. Né? E nos dias atuais, né, na sociedade atual consumista, midiática, está tendo um complemento desse brocardo, que diz o seguinte, o dinheiro não traz a felicidade, ele manda entregar. O que você teria a me dizer a respeito disso, né? É, logicamente, isso não faz sentido. Por quê? A felicidade é uma satisfação, então é uma finalidade de conduta, não é um meio. Dinheiro não pode ser felicidade porque ele é um meio. Ele não é a finalidade de conduta. E eu até entendo quando fala, mas ajuda a buscar, traz a felicidade até mim. Mas nem isso funciona. Por quê? Não há nenhum problema em ganhar dinheiro. Aliás, ganhar dinheiro é muito bom. É um bem também. Só que é um bem material. Ele é um meio para comprar coisas materiais. Ele não compra o amor, ele não compra a amizade, ele não compra o conhecimento, mas não compra mesmo. Não compra mesmo. No entanto, o que nós podemos falar sobre dinheiro? A gente pode dizer o seguinte: se eu tenho um sentido de vida buscando esses valores maiores que me trazem a felicidade, ganhar dinheiro passa a ser uma consequência. Ganhar dinheiro não vira problema quando ganhar dinheiro está reordenado a esses sentidos maiores da vida humana. Percebe a questão? Sim. Ora, imaginem duas pessoas ganhando muito dinheiro, duas pessoas muito ricas. Uma pessoa que ganha muito dinheiro apenas para enriquecer e uma outra pessoa que ganha muito dinheiro para exercer a caridade. Esse segundo tipo de pessoa reordenou a ação de ganhar dinheiro a bens maiores, que é, por exemplo, a caridade. Ó. A caridade é um amor imaterial, por incrível que pareça. Porque se fosse material a caridade, você não queria dar o dinheiro para outra pessoa, você queria fazer a caridade para você mesmo. Sim. Então por que você dá o dinheiro para outra pessoa de maneira desinteressada? Porque em troca você está recebendo algo muito mais valioso, que é o amor, que é esse sentimento de completude. E você falar, caramba, quando eu realizei esse ato eu me tornei mais humano. Aconteceu alguma coisa aqui dentro. Percebe a questão? É igual quando muitos alunos vêm reclamar comigo e falam, poxa, minha colega me sacaneou, caramba, meu namorado me traiu, caramba. Aí eles pensando sobre isso. Eu falei, olha, a gente tem que ter muita tranquilidade para tratar a amizade e o amor, porque a amizade e o amor é da dignidade humana. Se você tenta buscar um amor ou a amizade apenas nos aspectos mais materiais, você não consegue se satisfazer com aquilo, você não acha o amor e a amizade nunca. Vou dar um exemplo. Se eu procuro um parceiro ou uma parceira apenas pelo lado sexual, eu sempre vou observá-la como um corpo que pode ser usado. Sim. E se eu começar a ficar escravo dos meus desejos sexuais, apenas pelas minhas satisfações animais, eu vou estar procurando o amor no lugar errado. Eu não vou achar o amor ali. Eu tenho que entender que o amor é um exercício de completude de alma para alma. Amor é um exercício de me revelar para o outro e conhecer a alma do outro. Sem esse exercício de conhecimento do interior do outro, não há possibilidade do amor. Entende? É um exemplo. Sim. Se você sair do amor e for para as outras claves da dignidade humana, a coisa se repete. Você vai perceber que é sempre algo ligado ao nosso intelecto, à nossa vontade de conhecer alguma coisa nova que nos complementa e desligado das coisas materiais. As coisas materiais elas devem estar reordenadas
pelos bens maiores. Percebe a questão? Porque vamos realizar um exercício aqui lógico rápido, né? Imagine alguém que é viciado em algum bem material. O cara é escravo dos desejos animais e não exercita seu lado humano. Essa pessoa necessariamente não é livre. Porque ela é sempre escrava de um bem material, ela é sempre escrava dos seus desejos animais. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai viver dentro de um ciclo vicioso entre satisfação momentânea e insatisfação momentânea. Satisfação momentânea e insatisfação momentânea. Se ela viver esse ciclo vicioso, ela nunca vai conquistar a sua dignidade humana, ela nunca vai ser senhora do seu próprio eu. O eu não está nessa clave animal. Percebe? Por que ela está perdida? Porque ela sempre vai ter como sentido de vida aquilo que o mundo material determinar para ela. Ela nunca vai segurar as rédeas da própria vida. Sim, é verdade. Percebe a questão? Agora, se eu compreendo que existem finalidades puramente humanas, eu guio a minha vida por isso. E aí eu passo a ser livre. Por quê? Porque para eu conquistar o amor, a amizade, a sabedoria, a verdade e todos esses bens humanos, eu preciso primeiro disciplinar meu lado animal. Até porque se nós nos apegarmos aos bens materiais e ao dinheiro, se eu sou pobre e não ascendo socialmente, eu vou ser eternamente infeliz até a minha sepultura. Então, Perfeito. a gente está sempre esperando o amanhã para ser feliz. Exatamente. Se nós pararmos para pensar nisso, é o cara que vive em função da sexta, sábado e domingo. Ele perde de segunda a quinta, todas as semanas, a vida dele, para ser feliz na sexta. Aí ele vem e fala sextou, mas e a segunda, terça, quarta e a quinta? Passaram. Aí vai bater no horário do Fantástico, já vai bater no desespero nele. É verdade. Eu vou só ler umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. O Tiago, ele fez uma pergunta que é a seguinte: felicidade é passageira ou é uma maneira de vida? A felicidade não é passageira. Por quê? É uma maneira de viver, ele tem razão. Por quê? Felicidade tem a ver com ter um sentido para a própria vida. E o norte que dá o sentido para a própria vida são esses bens imateriais que permanecem. Então, o que acontece? Se eu estou disposto a conhecer uma outra pessoa e me revelar para essa outra pessoa, ou seja, se eu estou aberto para o amor, a minha vida é guiada por isso. E o próprio caminhar na busca desse amor já é a felicidade. Já há algo em mim que vai sendo satisfeito. E essa satisfação nunca se perde. Nunca se perde. É impressionante isso, porque quanto mais nós usamos a nossa parte mais humana, que é o nosso intelecto, para buscar esses bens maiores, mais nós, no caminho, vamos nos sentindo mais humanos. Então é algo permanente e não é passageiro. Uma satisfação passageira sempre está ligada ao nosso lado animal. Sempre está ligado aos desejos animais. Sempre está ligado à permanência mínima dos bens materiais. Porque se os bens materiais têm prazo de validade, a nossa satisfação também vai ter. Percebe a questão? Agora, qual é o barato de uma vida feliz? Qual é o barato de uma vida humana? É que, na medida em que você busca um bem imaterial, um bem propriamente humano, você, na medida que vai caminhando em direção a ele, você vai ganhando mais resistência para superar os obstáculos e disciplinar e sacrificar seus desejos materiais. Você vai ganhando uma força em relação a isso. Sim. Eu vou dar um exemplo. Existe um psicólogo que eu gosto muito, o Dr. Viktor Frankl, já morreu, né, há algum tempo. E a história de vida dele é muito interessante. Ele é o criador da logoterapia. Ele diz que uma vida feliz é uma vida que tem sentido. Uma pessoa que não tem um sentido para a vida não pode ser feliz. E olha que coisa interessante. Ele, buscando o autoconhecimento, ele percebeu dentro dele que a sua vocação era a vocação de escritor. Ele tinha percebido bem a natureza humana e que se ele escrevesse aquelas ideias, ele ia ajudar muitas pessoas. Aquele era o sentido da vida dele. O problema é que ele era um judeu ali por volta do final da década de 30, vivendo na Europa. Ou seja, está estourando a Segunda Guerra, o nazismo tomando conta, e ele vivendo no meio daquele tumulto, né? E aí aparece para ele um dilema na vida dele. O dilema é o seguinte: aparece para ele uma oportunidade dele fugir para os Estados Unidos e realizar o seu sonho de ser escritor. Então, um bem imaterial está ali, que é a busca pela verdade.
Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma outra opção, que é ficar na Europa para proteger os seus pais. Então, ele tem de um lado, percebe? O amor pela verdade, o amor pela escrita, e tem do outro lado o amor pelos pais. Isso é um dilema moral. Só que como ele está muito bem fincado nesses dois bens maiores, ele está com a inteligência totalmente limpa, ao ponto de analisar qual desses dois bens maiores é o superior. Então o que ele faz? Ele escolhe a opção de ficar na Europa para cuidar dos pais. Eles então vão para campos de concentração, comem o pão que o diabo amassou, e ele começou a observar um detalhe, que os outros judeus resistiam àquele sofrimento menos do que ele resistia mais. Ele começou a pensar o porquê. Aí ele achou a resposta. Caramba, eu estou suportando melhor esse sofrimento porque eu sei exatamente o que eu quero. Eu quero me satisfazer com o amor que eu tenho pelos meus pais, eu quero protegê-los. Esse sentido da minha vida me deu mais resistência para o sofrimento. Então percebam que a questão da felicidade está ligada à questão do sacrifício, do sacro ofício, do ofício sagrado, de sacrificar os desejos materiais em nome de um bem maior. Final da história. Eles conseguem sobreviver ao campo de concentração, ele então pode resolver realizar o seu sonho de ser escritor. Qual é a matéria-prima básica de todos os seus livros? As experiências que ele teve no campo de concentração. Ou seja, ele transmutou algo que é de sofrimento a algo que é de felicidade. Essa habilidade só o ser humano sabe fazer. Pegando um gancho, Roberto, você falou aí agora, tem uma pergunta da VS Mendes que eu acho que encaixa legal nisso que você acabou de falar. Ela fez a seguinte pergunta: então a liberdade é uma consequência da felicidade verdadeira? Perfeito, perfeito. Só pode ser livre quem é feliz. Na verdade, eu até complementaria a pergunta dela. Liberdade e felicidade são coisas que dependem uma da outra. Não existe uma pessoa feliz que não seja livre. E não existe uma pessoa livre que não seja feliz. Por que isso? O que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é a característica do ser humano que é senhor da própria vontade. Vontade não é desejo. Vontade está ligada ao nosso eu mais profundo, à nossa parte intelectual. Vontade significa ser senhor da própria vida ao ponto de buscar esses bens puramente humanos. Então, a vontade sempre está disciplinada pelo intelecto. É isso que é exercer a vontade. É isso que é exercer a liberdade. Qual é o contrário de uma pessoa livre? A pessoa que não é livre é a pessoa escrava. Mas ela é escrava do quê? Ela é escrava dos desejos materiais. Ela é escrava da sua parte animal. Percebe a questão? Então, liberdade e felicidade são coisas interdependentes, que fazem parte puramente da natureza humana. Começa a dar milho para a galinha para você ver. A galinha não tem liberdade. Ela vai comer ali até o seu corpo ser o limite. Mas ela não consegue falar, ó, não quero mais. O único ser que é senhor da sua vontade, que diz, ó, não quero mais, é o ser humano. Cara, o ser humano faz jejum, cara. Ó, o ser humano faz dieta. Por que isso? Totalmente contra a natureza, né? Exatamente. Contra a natureza animal. É. Mas não é contra a natureza humana. Sabe por que não é contra a natureza humana? Porque você está visando o bem maior, em detrimento de um bem menor. O bem menor é comer muita comida. O bem maior é você buscar, através da dieta, uma saúde, por exemplo. Sim, exatamente. Através do jejum, o culto a Deus, por exemplo. Exatamente. Eu queria te fazer uma outra pergunta aqui, Roberto, que é a seguinte. Eu estava assistindo uma entrevista que nessa nova temporada do programa Provocações da TV Cultura, Marcelo Tais está tocando, né, o programa e está bem interessante. Ah, não é mais o Abujanra, não? Ele faleceu, né? Ah, sim. Já Passou falecido. pela mesa branca espírita. O programa com ele era excelente também, eu adorava, né? Nossa, demais, cara. Excelente. E aí, uma parte que me tocou muito, eu falei assim, eu vou ter que perguntar isso para o Roberto, que eu acho interessante. Porque o Jô Soares, né, eu julgo ele uma pessoa muito culta também, então uma experiência de vida fantástica. Ele falou o seguinte, ele em entrevista ao programa, ele disse que quem é feliz o tempo todo é um tolo, né? O que há são momentos felizes. Então a pergunta que eu vou te falar é assim, que eu vou te fazer é a seguinte: diante desses fragmentos felizes, há como mensurar se alguém é feliz?
verdadeiramente, porque se ninguém é feliz plenamente, segundo o que o Jô falou, que nós temos momentos felizes, o que caracteriza se uma pessoa teve uma vida feliz ou não, nesse sentido? Vamos lá. Primeiro que a fala do Jô é uma fala que a gente tem que pontuar bem e até corrigi-la, se for o caso, tá? Uhum. Não entenda isso como pretensão, ok? Mas é porque realmente, pela base da filosofia perene, ele não Sim, pontuou a coisa da forma correta. A felicidade, ela não pode ser momentânea. Ele está confundindo aí a satisfação momentânea com a felicidade. Felicidade é algo maior. Felicidade tem a ver com plenitude, tá? Mas o aspecto mais importante da pergunta não é esse. O aspecto mais importante da pergunta é como medir se alguém é feliz ou não, né? Eu acho que isso que é sim, interessante. isso. E Essa é aqui a vem a má essência. notícia. Aqui vem a má notícia. É impossível você mensurar isso daí. Por quê? Porque somente a própria pessoa não tem uma receita de bolo para poder mensurar se uma pessoa é feliz ou não. Tá? Sabe por quê? Eu vou tentar aqui dar exemplos. Né? Imagine uma pessoa que conseguiu um emprego. Imagine duas pessoas que conseguiram um emprego. Tá? A primeira pessoa que conseguiu um emprego, ela conseguiu um emprego porque ela entende que ela deve exercer um papel social, ou seja, ela deve exercer um papel perante a sociedade para ela se encaixar na sociedade como alguém empregado. Então, ela está Sim, preocupada com a autoimagem dela. Percebe? Olha, estou empregado. Então, agora todo mundo vai me receber melhor. Né? Agora, imagine o outro caso do cara que conseguiu um emprego, como no caso do pedaço lá do filme que você colocou hoje no Facebook. Quem viu sim. aquele filme lá, ele conseguiu um emprego, ele ficou completamente emocionado, não por exercer um papel social, teatral para a sociedade. É porque ele sabe que agora ele vai ter o que comprar para dar para o filho. Exatamente. Então percebe que, olha só, olha como é que não existe receita de bolo. Os dois exemplos que eu dei são exemplos que acontecem dentro de uma mesma circunstância. Só que a avaliação da circunstância é de cada eu. É uma avaliação mais ou menos subjetiva. Para o segundo Uhum. exemplo, podemos nomear aquilo como um passo para a felicidade. No primeiro exemplo, não. No primeiro exemplo, o camarada que arrumou o emprego, ele vai tratar a segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira como dias sofríveis. Dias de sofrimento. Dias no qual ele vai ter que renunciar desejos que o escravizam para ele ser escravizado por uma outra coisa. Ele trocou a escravidão por outra. Agora, o segundo caso, não. O segundo caso vai exercer aquela função em nome de um bem maior, que é o amor que ele tem pelo filho. Esse Percebe a filme, diferença? percebo, esse filme, eu coloquei até um pedaço dele, que ele é um filme que me tocou muito, que é A Procura da Felicidade, com Will Smith. Porque o que que acontece? Esse filme, justamente o que você trouxe à tona, é que a felicidade, muita gente fez a leitura, eu conversei com outras pessoas que viram o filme também, eles fizeram uma leitura errada. Não é a questão do dinheiro que ali estava posto como objetivo maior. Tanto é que, não sei se você percebeu, nós também, eu também que tenho formação de ator, então eu percebo muita cena, como a cena é montada, né, e tudo, a curva dramática. E se você for perceber aquela cena, aquelas cenas que eu coloquei, que são as cenas finais, no momento que ele consegue o emprego, que ele sai naquele momento de felicidade, a última coisa, eu tenho certeza para você, que a última coisa que estava passando na cabeça dele era o dinheiro materialmente falando. O que passava na cabeça dele, tanto é que ele sai correndo para a creche para pegar o filho, é que ele chegou e pegou o filho e falou: agora o nosso amor está seguro, porque eu vou te dar alimento, eu vou te dar abrigo e aqui o amor vai reinar. Então é um filme que fala muito mais do amor, né, dessa felicidade pelo amor do filho, do que propriamente pelo ganho pecuniário que ele vai ter depois como corretor da bolsa. Né? Exatamente isso. Perfeito. As pessoas, o que a gente tem que entender, acho que isso é o crucial, é entender que os bens, ou seja, aquilo que é bom para nós, também está numa escala hierárquica. A ação mais livre e mais justa possível de um ser humano é quando ele consegue renunciar a um bem menor em nome de um bem maior. O prazer momentâneo nunca pode ficar à frente da felicidade própria, dos bens imateriais.
do amor pelo filho, do amor pela esposa, da verdadeira amizade, do conhecimento, da verdade, porque é isso que nos torna mais humanos. Isso não é papo furado. Isso não é um negócio meio romântico, ó, que utópico. Não é. Isso é verdadeiro e é real. É verdadeiro e é real. É do ser humano ter a atitude mais livre e mais sábia possível. Livre no sentido de ser senhor da sua própria vontade, de saber exatamente o que quer, e sábia no sentido de sempre fazer a melhor escolha, buscando os bens maiores em detrimento dos bens menores. Aliás, é aqui que nós esbarramos na questão de Sócrates. Porque olha que coisa fantástica. Na medida que eu exercito a minha vontade e a minha liberdade em direção a esses bens imateriais, vai sendo produzido de dentro de mim, ficando visível para as outras pessoas, aquilo que nós chamamos de virtude. Virtudes morais, que são qualidades de caráter. Não há coisa mais bela para o ser humano, para a dignidade humana, do que ser uma pessoa virtuosa. Uma pessoa que nutre dentro de si a coragem, a honestidade, a sinceridade. São todas virtudes morais. Só que, olha, para você nutrir uma virtude moral, meu amigo, é difícil. Por quê? Porque é um hábito. Você vai ter que nutrir o bom hábito de agir com liberdade e com sabedoria, pela vontade e pela liberdade. Isso de maneira habitual. Porque o que mede... Se não dá para medir a felicidade de alguém, como eu te disse, dá para medir o caráter. O caráter de uma pessoa ela é medida pelo hábito. É o hábito que dá o critério adequado daquela pessoa. Não é se uma pessoa cometeu um deslize aqui ou ali, não. Não é isso que mede o caráter dela, mas é o hábito. Te conto uma história, Léo. Vamos comparar aqui dois personagens históricos famosos, tá? Personagem A e personagem B. Falo depois o nome deles. História do personagem A. Ele chegou ao poder com muita habilidade no país no qual ele habitava. Ele chegou ao poder, ele reconstituiu o seu povo, elevando o seu povo a um nível adequado, erradicou a fome do seu povo, trouxe evolução médica e tecnológica para o seu país, ou seja, foi um grande estadista. Ok? Exemplo B agora. O exemplo B do personagem, ele brigou com os pais, fugiu de casa e não quis assumir as suas obrigações como filho. Ok? Agora, olha a coisa mais surpreendente desse caso todo. O exemplo A é Adolf Hitler. O exemplo B é São Francisco de Assis. Se eu medisse o caráter dessas duas pessoas apenas por conta desses dois atos, eu estaria medindo errado. Porque o Hitler, habitualmente, persegue e mata judeus. Isso é o hábito dele. É um hábito que nutre vícios. Enquanto que São Francisco de Assis fugiu de casa para quê? Para ser caridoso, para tratar de leprosos, pobreza, fez voto de mendicância. Então, habitualmente, o caráter dele é melhor. Não precisa me perguntar quem é feliz. É óbvio que o segundo caso é feliz. É óbvio que São Francisco de Assis é feliz. É óbvio que ele é mais humano. Percebe a questão? Percebo, percebo. Eu vou ler aqui agora uma pergunta do Rafael aqui, Rafael Andrade. Ele perguntou o seguinte: se a felicidade é imaterial, pode saciar em plenitude nosso lado imaterial? É possível alinhar o nosso lado imaterial com o material? Muito boa pergunta. De maneira objetiva, os bens imateriais são as únicas coisas que saciam o nosso lado humano. Isso tem que estar pontuado e decorado. Somente a amizade, o amor, o conhecimento, a sabedoria, somente essas coisas saciam o nosso lado humano. Somente a nutrição das virtudes morais nos tornam mais humanos. No entanto, ele perguntou também dos bens materiais. Os bens, para você se aproveitar da beleza do mundo material, as coisas materiais devem estar reordenadas aos bens imateriais. O que eu quero dizer com isso? O lado animal nunca pode vencer o lado humano. Os bens materiais nunca podem ter mais valor do que os bens imateriais. Então, se você reordenar toda a sua vida material pela vida imaterial, se você conseguir fazer isso, se você usar a vida imaterial para ordenar a vida material, se você conseguir fazer isso, você se torna um ser humano de excelentíssima conduta. Isso significa dizer que os bens materiais não vão lhe fazer mal. Você vai aproveitar o melhor deles. Percebe a questão? Olha, aproveitar o melhor do vinho. Estou bebendo aqui vinho. O que é aproveitar o melhor do vinho? É não beber muito. Inveja. Estou bebendo água.
É não beber muito. É não beber muito. Se eu bebo muito vinho, em uma quantidade muito grande, rápido, de maneira rápida, o que vai acontecer? Eu vou perdendo o paladar. Sim, Tudo vai se desalinhando. Eu vou me misturando com o vinho. Eu vou perdendo a minha autenticidade do meu eu, vou perdendo a minha visão dos bens imateriais que são maiores e vou sendo escravo do vinho. Até o ponto de um dia eu virar alcoólatra. Ó. sim, É sim. o dia que habitualmente eu seja escravo daquela bebida. Porque você acaba virando um escravo químico, né, da sensação hedonista que o álcool Isso, te proporciona, que é essa entorpecência passageira, né? isso aí. Foi até uma pergunta que eu fiz para o psicólogo Roberto, na live que a gente fez aqui, seu xará Roberto, que era os efeitos do isolamento social, né? Por conta das pessoas estarem muito mais sozinhas dentro de casa, isoladas, se isso poderia aumentar o uso, né, desses entorpecentes e tudo. E porque as pessoas, na verdade, o resumo disso é o quê? Elas querem muito esse prazer hedonista. A gente percebe que a sociedade ela não quer esperar, ela quer o agora. Você, por exemplo, o cidadão médio, ele não vai guardar 10 reais por mês porque ele quer ter uma poupança, algum dinheiro no futuro. Ele quer comer o churrasco dele agora, ele quer fazer a festa dele agora, ele quer sair agora. Então a gente percebe que os prazeres hedonistas ainda dominam muito. Mas o bem material, como você bem falou, ele acaba. A matéria se transforma. Né? Vamos falar Lavoisier aqui, né? Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Mas a matéria ela se transforma. Então, ela tem um período curto de duração. E a felicidade a qual você está falando é algo muito mais perene. Se nós Perfeito. cuidarmos da nossa alma, nós podemos alcançar essa felicidade do jeito que nós somos. E não Perfeito. esperar uma coisa que talvez nunca aconteça, como enriquecer do nada, por exemplo. Exatamente. As pessoas têm que entender que não existe felicidade sem sacrifício. Ó, prazer hedonista é para perdedor, cara. Assim, sendo bem direto. Por quê? O cara quer gozar ele quer o caminho mais fácil e mais prazeroso. Caminho mais fácil e mais prazeroso é exatamente o contrário do caminho para a felicidade. O caminho para a felicidade é o mais difícil, tá? É o mais difícil e que exige mais sacrifícios. Gente, olha a palavra sacrifício. Sacro ofício. Ofício sagrado. É um trabalho sagrado por quê? Porque é um esforço necessário para você sacrificar os desejos materiais em nome de coisas maiores. Sim, Não há felicidade a não ser por esse caminho. Não há receita de bolo, não há caminho fácil, não há prazer hedonista, não há prazer momentâneo que traga felicidade. Isso é papo furado. Isso é muito sério. Muito sério. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade que não sabe conviver com fraqueza. As pessoas estão brincando de viver. As famílias estão se dissolvendo. Os valores morais, que são retratos da nossa virtude moral, estão se dissolvendo. As instituições. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sem sentido para a própria vida. Elas não se conhecem, elas não sabem o que elas têm vontade, elas não sabem agir com a sua liberdade. E aí, sabe sim, qual é o resultado disso? O resultado disso é você ser chamado numa coordenação de uma escola de classe média alta e a coordenadora chegar para você e falar assim: olha, 6 pessoas, 6 alunos, 6 adolescentes, esse ano, falaram e pensaram em suicídio. Felicidade total. Então, da onde vem essa infelicidade? Da onde vem essa insatisfação, esse vazio interior do lado humano? Vem justamente das pessoas estarem procurando a felicidade num lugar errado, caramba. sim. Elas estão Verdade. querendo a felicidade do caminho mais fácil e mais prazeroso. Não vai Você rolar. você está falando do Entende? sacro ofício, né, do sacrifício. Inclusive, minha professora está assistindo aí, Lúcia Estudas, né, vou dar um alô para ela. O que acontece? Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, acho que caiu aqui só um minutinho, vou chamá-la aqui de volta, que caiu a conexão. Só um minuto. A conexão hoje está instável. Acho que é sexta-feira, está todo mundo online. Picou aí, desculpa, Léo. Picou, caiu aqui, mas já voltou. E conforme eu estava falando,
Quando você vai, por exemplo, fazer uma faculdade, é um projeto, igual eu estou fazendo faculdade de Direito, é um projeto de 5 anos. E aí, às vezes, a pessoa ela não quer entrar porque ela pensa que ela vai ter 5 anos pela frente. É aquele. Você não quer, às vezes, passar por esse sacrifício, que é um sacrifício, você ficar 5 anos ali. Para mim, não é, porque eu gosto muito de estudar, mas a gente sabe que é difícil. Às vezes, você tem que se privar de alguma coisa para estar É ali, sacrificante. né? É sacrificoso, é um sacrifício do mesmo jeito. Mas às vezes a pessoa ela quer uma coisa tão rápida que ela não quer esperar esse tempo, esses 5 anos. É o que Exatamente. você falou, é o prazer imediato, né? Ela não quer ter essa espera para receber. Se ela pudesse pagar e pegar o diploma imediatamente, seria muito melhor. Mas aí não tem o conhecimento. Você pula essa parte do conhecimento, né? O Roberto, nós Uhum. estamos chegando aqui, indo já para os minutos finais da nossa live, né? E aí, para a gente fechar, eu gostaria do seguinte: eu gostaria primeiro que você me desse a sua opinião, que é uma opinião até pretensiosa, porque você falou para mim que a felicidade é um processo individual de cada um, né? Você vai saber se sua alma é feliz ou não através de uma autorreflexão. Mas na sua opinião, isso você, Roberto Varela, na sua opinião, o que é preciso para ser feliz? E depois que você me der essas opiniões, eu quero que você me dê uma dica cultural. Pode ser um livro, uma série, um filme, tá ok? Ok. Vamos lá. O primeiro conselho para ter uma vida feliz, o primeiro conselho é tentar reordenar a sua vida. É muito possível que a sua vida seja uma vida de vícios. E você nem percebe isso. O que seria uma vida de vícios? Seria uma vida na qual habitualmente você vive pelos desejos materiais. Percebe? Então a primeira coisa é isso. Disciplinar seu lado animal. Procurar usufruir dos bens materiais apenas a quantidade adequada, necessária à saúde do seu corpo. Esse é o primeiro ponto. Se você conseguir executar esse primeiro ponto, já vai acontecer um negócio muito interessante. Você vai começar a perceber que a sua inteligência fica mais limpa. Porque não vai ter mais aquela sujeira do exagero dos bens materiais. Você vai começando lentamente a ser menos escravo do mundo material. Então a inteligência passa a ficar um pouco mais limpa. E aí, quando a sua inteligência começa a ficar mais limpa, começa a acontecer um negócio também. Você começa a observar a realidade ao seu redor do jeito que ela é. Você vai se tornando menos escravo de ideologias, menos escravo de aspectos decadentes da cultura, menos escravo, sei lá, da televisão, de música ruim. Você começa a exercer aquilo que nós chamamos de gosto pela beleza. A sua inteligência ela fica mais clara, nítida e enxerga melhor. Então ela vai começar a retirar o melhor que as coisas materiais possuem. Então você vai começar a melhorar o seu gosto. Você vai começar a acessar coisas muito mais gratificantes do que aquilo que você experimentava antes. Terceiro ponto. Então, primeiro, disciplinar o lado animal. Segundo, enxergar melhor as coisas. Terceiro ponto, olhar para dentro. É necessário se conhecer. É necessário pegar todos os seus falsos eus e jogar no lixo. O eu do papel social, o eu profissional, né? O eu de bom relacionamento, o eu de querer manter, sei lá, uma pose de moderado, quando você, na verdade, não é. Tirar todas essas camadas. E aí, o que sobrar lá dentro é o eu, seu eu verdadeiro. É necessário buscar conhecer o seu eu verdadeiro. Por quê? Porque é no seu eu verdadeiro que você vai ter os bens imateriais que vão dar sentido para a sua vida. Porque apesar dos bens imateriais serem universais em certo aspecto, é sempre o amor, é sempre a amizade, é sempre o conhecimento, é sempre a sabedoria, a maneira de buscar é de cada um. Então é necessário procurar dentro do seu eu verdadeiro para onde a sua inteligência aponta. Não adianta lutar contra o seu eu verdadeiro. Não adianta procurar a felicidade que vai na contramão daquilo que é a vontade verdadeira do seu eu. Percebe a questão? Então é necessário Sim. se conhecer. Um bom exercício para se conhecer é tentar lembrar de aspectos da sua infância, da sua adolescência, e imaginar que aquela criança, aquele adolescente já era você. Imaginar que existe um eu que permaneceu desde aquela época até hoje. Um bom exercício prático e bobo fazer isso é pegar a fotografia antiga.
de quando você era criança e tentar lembrar o que você estava fazendo quando a fotografia foi tirada. Parece bobeira, não é. Isso te dá realmente acesso a um eu verdadeiro. Tá? Descobrir o eu verdadeiro, você vai ver para onde o seu eu aponta, para onde a sua vontade aponta, para onde a sua inteligência aponta. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai começar a traçar planejamentos para realizar esses bens imateriais. E quando você traçar o planejamento e começar a caminhar, você vai perceber que o negócio é difícil. Porque vão começar a aparecer circunstâncias como obstáculos para você alcançar. E aí, na medida que esses obstáculos forem aparecendo, você vai ter que cultivar dentro de você essas virtudes morais. Ou seja, bons hábitos. A coragem, a honestidade e por aí vai. Fazendo isso, é meio caminho andado. Percebe que não é uma receita de bolo. Sim, sim. Percebe que é uma estrutura geral que você tem que usar na sua vida da sua maneira. O negócio é complicado. Maravilha, Roberto. Eu vou te pedir, Percebe? então, para você dar rapidinho aqui uma dica cultural para gente, que a gente já está chegando no final. E se deixar, o Instagram corta a gente sem dó nem piedade. É, no final. Cara, ó, a primeira dica cultural que eu dou é literatura. Muita literatura. Por que muita literatura? O que é literatura? Literatura é o conjunto de possibilidades de existência humana. Quanto mais literatura você lê, maior vai ser a coletânea de personagens no seu imaginário. Maior vai ser a quantidade de possibilidades de existência de vida. Porque aí, quando você passar por uma dificuldade na sua vida, que é análoga à dificuldade do personagem da literatura, você vai saber melhor atravessar por aquilo. Então, a primeira dica é essa. Muita literatura. Dostoiévski, Kafka, literatura clássica. Nada de literatura pós-moderna ou contemporânea. Geralmente não presta, porque os autores de hoje não pegam os arquétipos perenes da existência humana. Arquétipo perene da existência humana é Shakespeare, Dostoiévski, é Kafka. Nutrir de poesia, decorar a poesia funciona. Poesia é um negócio muito chato. E aí ela vai já disciplinar, vai te obrigar a exercer o sacrifício dos prazeres. Então, ler poesia é chato. Então, você luta contra a chatice, decora a poesia, decorar mesmo, e em determinado momento, o significado da poesia vai sendo revelado para você. Isso também te ajuda a disciplinar, né, aos seus desejos mais prazerosos. Então, poesia, literatura. Poesia eu aconselho sempre Fernando Pessoa, Rimbaud, Baudelaire, né, Bruno Tolentino, entendeu? São dicas Maravilha, culturais. Roberto. Eu vou só Beleza? ter que fechar aqui, senão a gente vai ser derrubado aqui. Eu queria te agradecer imensamente. A conversa foi muito construtiva, foi um Tomara. conhecimento muito prazeroso passado aqui. Então, eu te agradeço imensamente, tá? E a casa está aberta aí para quando você quiser voltar também, tá bom? Beleza, meu amigo? Um abraço. Fica com Deus. Até Um mais. abraço para você. Obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem com Deus e bom final de semana. Um abraço. Até Tchau. mais. Tchau.